Olá, essa é a parte 2 do nosso especial sobre o Dia Mundial do Diabetes, em que eu vou falar sobre o diagnóstico do diabetes. Se você ainda não assistiu a parte 1, clica no link abaixo. É muito importante lembrar, né, do diagnóstico do diabetes, sempre é feito pelo exame de sangue. Então tem 4 coisas que a gente pode medir para fazer o diagnóstico do diabetes. A glicose em jejum, se ela estiver de 126 em diante, já é diabetes. A glicose após sobrecarga de glicose, você toma 75 gramas de glicose e mede a glicose 2 horas depois. Se a glicose estiver no sangue de 200 em diante, também faz o diagnóstico de diabetes. A terceira coisa é se a pessoa tem sintomas de diabetes, perda de peso, excesso de urina, acordar à noite para urinar, cansaço, etc. Está com os sintomas do diabetes, né? Os poliúria, polidipsia, polifagia, comendo demais. E faz um exame de glicose em qualquer momento do dia, independente do jejum. E essa glicose dá acima de 200, isto também já faz o diagnóstico de diabetes, independente de qualquer outra coisa. Nos Estados Unidos e na Europa, também se usa a hemoglobina glicada para o diagnóstico do diabetes. Então, se ela estiver de 6,5 em diante, também faz o diagnóstico. Se a Sociedade Brasileira de Diabetes prefere não usar esse critério porque aqui ainda não existe uma padronização de testes feita de uma maneira tão consistente como foi feita nesses países. Então, às vezes, por diferenças de laboratório, pode ser que esse teste não seja apropriado para o diagnóstico e apenas para o acompanhamento. Mas se você tem experiência e você tem um laboratório confiável, eu não vejo por que não usar o critério que se usa no mundo todo, que é a hemoglobina glicada de 6,5 em diante. Tá? A outra coisa é que existe também uma faixa intermediária, que é o que a gente chama de pré-diabetes. Pré-diabetes é o quê? É uma glicose alta demais para ser normal, mas ainda não é alta o suficiente para ser diabetes. Então, são 3 critérios. Na glicose de jejum, de 100 até 125, na glicose após a sobrecarga, de 140 até 199, e na hemoglobina glicada de 5,7 até 6,4. É o que a gente chama de pré-diabetes. Pré-diabetes é uma pessoa sob risco de desenvolver a doença diabetes. Há quem diga que o pré-diabetes não é doença, mas isso me preocupa. Por quê? Porque para muitos pacientes, em especial no Brasil, alguma coisa que não é doença não precisa de tratamento, não precisa de preocupação, não precisa de solução. Então, eu acredito que seja melhor sim dar nome aos bois e colocar que o pré-diabetes é uma doença. Por quê? Porque já nessa faixa de glicose aumenta o risco de doença cardiovascular. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame. Não é diabetes ainda, mas pode causar infarto. Não é diabetes ainda, mas pode causar derrame. Então, isso não é uma situação que não causa problema nenhum. Não é verdade. E o segundo ponto é que o que mais mata os pacientes com diabetes é justamente o infarto, é justamente o derrame. Então, se aquilo que mais mata o paciente com diabetes já acontece nessa fase, eu tenho dificuldade de enxergar isso como apenas uma pré-doença e não uma doença. E esse comentário é feito também pelos próprios livros texto de endocrinologia, como o Williams, que é o mais usado. É um comentário que se faz, porque quando foi feito o estabelecimento desses pontos de corte, o objetivo não era encontrar doença cardiovascular, era encontrar as outras complicações do diabetes, quais sejam cegueira, principalmente cegueira, e a doença renal evoluindo para a necessidade de hemodiálise. Então, quando se fez o ponto de corte para dizer a partir daqui é diabetes, antes disso não é diabetes, o que se queria encontrar era a partir de qual glicose a pessoa tem chance de ficar cega em 15 a 20 anos e a partir de qual glicose a pessoa tem chance de fazer
insuficiência renal a partir de 15 a 20 anos depois, não é? Mas não se tinha ainda esse conceito de doença cardiovascular como tem hoje, ou essa preocupação tão grande quanto tem hoje. Então, o próprio Williams comenta que, se isso tivesse sido levado em conta, talvez o ponto de corte para considerar o diabetes seria o do pré-diabetes, não o do diabetes. Mas, controvérsias à parte, vale o que está escrito, vale o que as sociedades apresentam. Eu tenho um pré-diabetes e eu tenho um diabetes. E nesse pré-diabetes, ou nessa situação intermediária, o que a gente precisa é fazer a prevenção das complicações.